Oi, pessoal, aqui é a professora Juliana. A gente vai estudar um pouquinho hoje de filosofia. Nós vamos adentrar o assunto do que é estética na filosofia. E nós vamos estudar conceitos de como ela surgiu e até os dias de hoje. A estética, também chamada de filosofia da arte, inicialmente ela tem a origem na palavra grega aesthesis, que significa apreensão dos sentidos. Então, a estética inicialmente, ela surge quando ela domina os 5 sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Mas é importante ressaltar que quando ela surgiu lá na Grécia Antiga, a questão da estética não era somente corporal, tá, pessoal? Na realidade, esse estético, quando surge, é outro tipo, é outra linha, que deu continuidade até os dias de hoje, mas hoje abrange muito mais coisas. Na realidade, a estética já existia desde sempre, de quando surge o homem, por exemplo, com as pinturas rupestres, quando eles faziam, de certa forma, ali eles já seguiam um alinhamento, um sentido das coisas que na visão de quem estava fazendo seria bonito, seria interessante, seria estético, não é isso? E aí o filósofo Alexandre Baumgarten, olha que nome difícil, utilizou e definiu o termo estética como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos. Então, tudo que eu posso ver, ouvir, pegar, né? Sentir, cheirar, né? Seria estético. O que eu não posso, nenhum desses sentidos não é estético, que é questionável, que a gente vai ver mais pra frente. Mas aí a estética, a partir de certo momento, a partir do filósofo Alexandre, ele começa a ir para outros caminhos. A gente não fala aqui mais das pinturas rupestres, a gente não fala aqui mais sobre somente os 5 sentidos. Começa a desenvolver que as obras de arte, as pinturas, então começa a entrar aqui que estético também é a arte, que estético também são as relações sociais, é a sociedade convivendo um com o outro, entra pelo lado estético, tem o lado estético, não entra pelo lado estético, tem o lado estético. E aí a estética está presente na ética e na política, então a estética começa aqui a adentrar a todos os ambientes que o ser humano está e faz, como a arte, a política, a ética, tudo que o ser humano está relacionado. Existe a estética ou positiva ou negativa. Sempre presente, a estética procura em todos os momentos a beleza, mas a beleza se modifica em vários momentos da história humana. Mas desde o início, a beleza, a procura da beleza, o que é o belo, o que não é belo. Então Platão, ele buscou relacionar a utilidade de beleza. Então, para Platão, o belo era a intelectualidade, era chamado mundo das ideias. Era quem questionava, pensava, refletia, discutia. O belo não era questão corporal, e sim mental. Então, sempre Platão buscou relacionar a ideia de beleza a isso, né? A essência, o que é que a pessoa é, né? Por dentro, e não a questão do que é por fora. Para Platão, na realidade, a beleza, a estética não era como a gente viu no início, sobre as obras de arte, sobre a poesia, sobre o teatro. Para Platão, a beleza era na ação humana, no que ela fazia, no como se comportava, na minha interpretação sobre o seu caráter, na intelectualidade. Até então, antes de Platão, né, a fazer esse tipo de afirmação, a estética era vista só na questão da arte, do teatro, da poesia.
Então, na realidade aí, Platão ele começa a achar, desvirtuar os indivíduos e ele começa a achar que a cidade ideal teria que ter poesia, teria que ter teatro. Não, ele acha que na realidade a cidade ideal, a formação de uma sociedade ideal é que se tem que produzir algo, né? Que tem que ter regras, que tem que ter procedimento. Então ele acha que, por exemplo, na própria arte, o ser humano tem que produzir algo novo, não tinha que ser os mesmos tipos de formulações. E ele, na realidade, ele tira toda uma formulação do que era estética naquela época, que era só apresentações, peças teatrais, a poesia, né? E aí, nesse momento, já começa a se visualizar, a se discutir um novo tipo de olhar estético. Mas desde sempre a hierarquia lá na Grécia, que dominava, claro, né? Aqui a gente está vivendo um momento de aristocracia, e a beleza, a estética, o belo era visto no intelectual, né? Aqui já a questão do que Platão estava pensando, os trabalhos manuais que trabalham com as mãos são inferiores e os intelectuais superiores. Então já ocorre aqui a desvalorização do trabalho simples, do trabalho manual, que se não tiver a sociedade não consegue sobreviver. Agora a gente presencia isso na pandemia do Covid-19, mas nesse momento aqui só se dava valor a quem estava lá refletindo, intelectualizando, como a matemática, a filosofia, né? E infelizmente aqui a estética já concebe um preconceito, né? Do que é belo é quem pensa, reflete, estuda. Já existe uma separação do que é bom e do que é ruim. Durante toda a Idade Média, então, lá na Grécia, a estética era relacionada, começou com a questão da lógica dos 5 sentidos, depois foi para a questão do por dentro, né? A beleza interna, a intelectualidade, o estudo, a filosofia, a matemática, e quando a gente chega lá na Idade Média, ela é estendida também à relação com a religião. Então, por exemplo, a ideia de perfeição de beleza estava manifestado a quem seguia a religião, a inspiração divina. Então, além de eu ser intelectual, além de eu estudar, de matemática, filosofia, por exemplo, eu tenho que seguir também a área divina. Não é isso? Eu tenho que ter fé, eu tenho que demonstrar essa fé, não só ter fé. Né? Então, a beleza em si mesmo passou a ser relacionada ao pecado. Então, por exemplo, aqui já desde esse momento a religião começa a dizer que a beleza física é pecado. E assim a gente vai depois discutir sobre isso. Então, aqui nesse momento, na Idade Média, começa a questão corporal, a questão de que o belo físico é pecado. Que até os dias de hoje a gente vê a questão da vestimenta, do que pode, do que não pode, que a gente vai falar mais pra frente. Aí, com o fim da Idade Média, o Renascimento separa a visão da religião e da beleza, que isso é muito importante, né? Ele vai mais para a questão real, ele sai dessa utopia de religião, sai dessa utopia da questão filosófica, eu digo assim, filosófica em termos de intelectualidade, segundo Platão, não da filosofia. E na realidade a estética começa a pegar uma questão técnica para ser valorizada, normas. Então, a partir de um certo momento, a beleza já é entendida sem ser só religião, sem ser só intelectual, mas que as proporções tenham sentido, que as formas tenham harmonia, que as representações da natureza tenham harmonia, né? Que já torna-se uma coisa matemática, que tem uma lógica, né? O corpo humano tem uma lógica, um sentido,
um alinhamento e todas as outras coisas. Então, com isso se adentra já, além disso tudo, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, a dança, o teatro, a poesia, a lógica, o alinhamento, a intelectualidade, se retira a religião do que é belo, não precisa, não está mais incluso, subentende-se. E aí seria os dias de hoje, a fotografia, o cinema, o design, etc. Então, assim, a estética entra como está inclusa nos 5 sentidos, mas inclusa na arte, nos desenhos, mas que todos tenham a questão matemática, uma lógica, né? Um alinhamento. E aí, com isso, se começa a conceber vários tipos de pensamentos estéticos. Por hoje eu vou explicar só esse início sobre estética e aí depois, na próxima aula de filosofia, a gente dá continuidade. A gente vai falar sobre outros filósofos que falam sobre a questão da criação estética. A gente vai falar como ela se modificou, como ela é importante na vida da gente. A gente vai falar sobre como ela compõe uma sociedade até os dias de hoje.